Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas para você que está em casa de como começar a investir. Por isso, eu estou aqui com o economista Diego Ramiro, que vai passar todas as orientações necessárias para quem quer se aventurar nesse mundo dos investimentos com segurança. Diego, quem já refletiu sobre o seu futuro financeiro certamente já pensou sobre como começar a investir, né? E a boa notícia que a gente traz para o pessoal é que existem muitas formas, né? Desde as mais acessíveis às mais sofisticadas, né? É isso mesmo, acho. Primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, tá aqui na TV Câmara para poder falar um pouquinho desse assunto, que eu sou apaixonado de investimentos. Eu acho que o primeiro passo, quando a gente vai tratar do tema de como começar a investir, é entender primeiro a sua situação financeira. Acho que você falou bastante coisas na sua introdução, desde o investimento simples, mais sofisticado, mas antes eu gostaria de dar até um passo atrás. Tem que entender a sua situação financeira. Rafael, por que que eu falo isso? É importante quem está nos assistindo. Hoje muita gente vê a rentabilidade de uma aplicação de renda fixa, é 1% ao mês, 0,5% ao mês como poupança, e às vezes tem uma dívida com valor muito mais caro do que isso. E aí eu falo, o primeiro passo não é nem pensar em investir, é tentar arrumar a casa. Então, tem primeiro entender o seu momento para começar a investir. Eu digo que o primeiro passo é aquela pessoa que tem uma reservinha, começou a ter uma sobra de dinheiro e ela vai buscar a melhor opção. Então eu falo, o primeiro passo é entender a sua situação financeira. E aí eu falo, saiu da sua situação onde você já não tem mais a dívida e está superavitário, aí você consegue fazer o quê? Começar a buscar rentabilizar. E a primeira parte que você tem que buscar é aquela que a gente chama de reserva de emergência. Porque não Certo. adianta hoje, Rafael, tá todo mundo falando, você falou de vários investimentos, a gente vai tratar aqui nesse nosso bate-papo, desde renda fixa até criptoativos, que hoje está na moda, mas eu falo que o primeiro passo hoje é você conseguir remunerar a sua reserva de emergência. É fazer o básico. Fazer o básico. E o que é a reserva de emergência para quem está nos assistindo? É aquele dinheiro que você vai precisar no seu dia a dia. Poxa, você imagina assim, se você perdeu o seu emprego, você tem uma reserva que te dá um conforto por 3, 4 meses? Se sim, onde está investindo nisso? Teria que estar num produto altamente seguro, com alta liquidez. Significa o quê? Que eu consigo tirar esse dinheiro a hora que eu quiser e está rentável. Então, acho que esse é o primeiro passo que eu dou para quem quer começar a investir. E Diego, depois que a pessoa conhece, né, o seu momento financeiro, é interessante ela começar a estabelecer os objetivos para começar a investir? Perfeito. Eu brinco, eu já trabalho nesse mundo, sou economista de formação, mas atuo como assessor de investimento há mais de 15 anos. E todos os nossos clientes que a gente trabalha nesse tempo todo, a primeira coisa que eu falo é: não adianta investir se não tem um objetivo. Vou pegar aqui um exemplo, Rafael, aqui como se fosse um cliente para o pessoal entender. Rafael, você tem algum objetivo? Tenho. Tem que comprar uma casa? Sim, Um carro? sim. Não é isso? Aham. Quanto custa a casa do seu sonho? Você fala, poxa, Diego, eu acho que custa 300 mil, 400 mil. Então, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é: monetize o seu sonho. Pegue sério seu objetivo e coloque um valor, porque senão as pessoas não investem só por investir. O brasileiro, acho que quem está nos acompanhando sabe que o Brasil não é um povo poupador por natureza. Nós não guardamos dinheiro. Não, Ah, não, sobrou eu vou guardar. Pelo contrário, sobrou, eu vou sobrou eu gastar. vou gastar. Aham, Quem aqui nunca fez uma parcela que atire a primeira pedra, não é verdade? aham. Então eu falo, mas se eu não tenho um objetivo, eu não vou gastar, guardar, porque o brasileiro não tem esse hábito. Deixa eu até uma informação legal. O brasileiro ele não é um povo poupador, historicamente a gente sempre teve aqui inflação. O Brasil, a gente fala que é o único dos países do mundo que você tem um dispense em casa. Por quê? Você ia comprar tudo porque no final do mês seu dinheiro não valia. Tinha que Então qual estocar. que é a lógica? Compra hoje que amanhã está mais caro. Compra hoje que amanhã está mais caro. Você acaba sendo um povo gastador. Nesse sentido, então, a partir do momento que você definiu o seu objetivo e colocou o valor, o preço do seu sonho, aí sim que você consegue investir. Por quê? Ah, não, você já tomou uma decisão. Ah, eu investi numa casa? Então é um investimento que eu posso fazer de longo prazo, porque eu quero realizar daqui a X anos. Quero ter uma aposentadoria tranquila, então deixa eu guardar um pouquinho por mês para ter esse colchão lá para frente. E a maioria das pessoas, Rafael, não fazem isso. Quer fazer, traçar um objetivo e colocar um preço nesse objetivo. Porque senão fica muito abstrato. Ah, eu quero ter uma casa. Ah, eu quero viajar. Quero fazer um intercâmbio. Quero fazer uma faculdade. Mas quanto custa a faculdade dos seus sonhos? Para onde você quer Para viajar? onde você quer É. viajar? Então coloca tudo isso no papel. Eu sei que é chato, mas nós somos visuais. Nós precisamos ver para conseguir ter ideia de quanto que é isso. Porque a partir desse objetivo, é muito fácil sentar com o seu assessor de investimento, com quem vai cuidar dos seus investimentos, e traçar um plano para atingir. Como tudo na vida, né? A gente está numa empresa, a gente tem etapas a completar. No investimento tem que ser da mesma forma.
E aí a pessoa determina, né, estabelece esse sonho, determina o valor que vai ser investido. Qual que é o próximo passo? É fazer uma análise, descobrir de qual é o perfil de investidor dela? Na verdade, eu brinco que quando a gente fala de perfil do investidor, acho que a gente vai ter um tempinho para tratar aqui. Eu acho que o importante é informar as pessoas. Hoje é muito comum, quando você for trabalhar com seus investimentos, o seu gerente de banco, o assessor, perguntar se você tem perfil conservador, moderado, agressivo, que são os três principais. E o que vai fazer você ser cada um deles, eu gosto de dizer, que isso não é um perfil imutável. Ou seja, o Rafael é conservador, eternamente será conservador. É momento de vida. É um Então, momento financeiro, por momento isso que financeiro. começa lá desde o começo, né? Exato. Então vou pegar um exemplo. Rafael é jovem, hoje tem um emprego, tem uma renda, então você pode se dar o luxo de arriscar um pouco, porque se você perder algum investimento, você vai ter tempo para ganhar de novo. Diferente de um senhor com seus 85 anos, que vendeu tudo, tem aquele X montante de dinheiro, ele não pode arriscar, então ele tem que ser conservador. E a mesma coisa. E o que vai a pessoa ser de conservador a agressivo no mundo dos investimentos não é só o produto que ela aloca, é a decisão. Porque tem muitos produtos que rendem muito bem, porém, eu não tenho a certeza se ele vai render muito bem. Então tem que estar tranquilo de que essa oscilação ao longo do tempo eu estou confortável. Quem tem perfil conservador não gosta. Lembrei que o conservador é renda fixa. O moderado é 80% lá em renda fixa e um pouquinho de renda variável. E o cara de agressivo, ele fala, não, é o contrário, é só a minha reserva de emergência na renda fixa e o resto quero produtos altamente rentáveis, o que me importa mesmo é muito mais a rentabilidade. Porque nos investimentos é muito comum que qualquer investimento na vida que você for fazer, não só investimento líquido, como renda fixa, renda variável, comprar um imóvel. Tem três pontos principais que qualquer pessoa tem que olhar para definir, o seu perfil. O retorno, a segurança e se ele é líquido. Então, vou pegar aqui. Então, vamos pegar um exemplo da poupança, que o Uhum, brasileiro adora. Poupança, ele é seguro? Seguro. uhum. Então, ele tem liquidez? Posso tirar a hora que eu quiser? Posso. Pode. Ele é bem rentável? Não. Não. Então, nesse daqui, eu abri mão da Rentabilidade. rentabilidade porque eu queria o quê? Liquidez e segurança. Pegar um exemplo do imóvel. Imóvel rende bem? Historicamente, muito bem. É seguro? É seguro. Tem liquidez? Não. A hora se eu quiser vender minha casa hoje, que sei lá, vale 1 milhão, eu consigo vender hoje? Não. Então eu abri mão do quê? Da liquidez para ter segurança e retorno. Então todo investimento, e agora renda variável. Renda variável, historicamente, sobe muito? Sobe. É líquido? É líquido. É seguro? Não. Então você abre mão da segurança para ter liquidez e rentabilidade. Então quando você pega desses três que eu comentei com vocês aqui, escolhe um, você consegue definir aí melhor o seu perfil. Acho que assim fica até mais fácil do que você criar uma tipologia de conservador, E moderado, agressivo. Eu agressivo. gosto de brincar de qual agora você quer abrir mão. Uma Aham. hora eu quero abrir mão da liquidez, outra eu quero abrir mão da segurança, outro eu quero abrir mão da rentabilidade, que eu preciso ter liquidez com segurança. Então muda muito o perfil dos seus investimentos de acordo com a sua fase e momento de vida. E Diego, como escolher o melhor tipo de investimento? Você falou aí da renda fixa, da renda variável. Como que a pessoa escolhe o melhor tipo de investimento? Eu acho que o ponto principal é primeiro educação. Porque a maioria das pessoas, o brasileiro, por que que o brasileiro não investe tanto em ações como o americano, né? Por exemplo, hoje aqui no Brasil, vamos dizer que nós temos quase 5%, 3 a 5% da população brasileira investe em ações, enquanto nos Estados Unidos é mais de 50%. Por que essa diferença? Porque o brasileiro acha que é arriscado? Não necessariamente, porque o brasileiro não sabe o que é ações. E a gente tem o hábito de aquilo que a gente não conhece, a gente acha que é arriscado. Qualquer coisa na vida. Eu tenho medo sei lá, viajar de avião. Eu tenho medo, é que eu não conheço toda a segurança que a aeronave me permite. Então, o desconhecido me gera muita dúvida. Então, o primeiro ponto que eu falo é eduque-se. Aprenda, porque a partir do momento que você entender que quando você compra uma ação, nada mais do que você compra um pedacinho de uma empresa, Uhum. aí talvez você fale, qual que é o seu risco? Daquela empresa quebrar. Então, aqui no Brasil, todo mundo sabe que nós temos bancos gigantes. Qual é o risco aqui, por exemplo, vamos fazer propaganda, mas do Itaú quebrar? Pequenininho. Então, Exato. você comprar uma ação do Itaú, qual que é o risco de você perder todo o seu dinheiro? Do Itaú quebrar. Então, a partir do momento que você entende onde você investiu,
esse ponto de risco, você acaba ficando mais confortável e entende as oscilações. Então, quando a gente vai falar dos tipos de investimentos, os mais comuns são dois: a renda fixa e a renda variável. Eu acho legal comentar aqui, quando a gente pensa para o público normal, renda fixa e renda variável. Um vai falar, renda fixa é o seguro e a renda variável é o arriscado. Te pergunto, Rafael, você acha que a renda fixa tem risco ou não tem risco? Tem. Tem. Porque quando a gente fala de uma renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Então, para o nosso público que está nos assistindo, quando eu empresto dinheiro para um banco, pode ser na modalidade poupança, CDB, LCI, LCA. São investimentos no qual a pessoa física ou jurídica empresta seu dinheiro para o banco e o banco te paga uma rentabilidade por mês. Quando você vai lá e empresta seu dinheiro para o Estado brasileiro, isso chama-se Tesouro Direto. Você empresta dinheiro para o país. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, isso chama-se debêntures. Tudo é uma renda fixa. Qual que é o risco de você emprestar o dinheiro para uma empresa? A empresa falir. E eu posso perder todo o meu dinheiro? Mas não era Exato. uma renda fixa? Era. Então, a modalidade de ser renda fixa ou renda variável não quer dizer que uma é mais segura do que a outra. Quer dizer que uma eu já sei quanto eu vou receber de renda, então essa renda é fixa. E a renda variável, como por exemplo as ações, que eu participo do lucro da companhia, eu não sei se esse lucro vai ser pouco, muito ou não vai ter. Então, a questão de ser mais arriscado ou menos arriscado depende da informação que você tem. Eu brinco que tem renda fixa muito mais arriscado do que renda Do que a variável. renda variável. A gente dá um exemplo maior, teve há uns anos atrás aquela a Lojas Americanas, né? Teve uma debênture, quem emprestou dinheiro para Lojas Americanas perdeu tudo. Entrou em RJ, enfim, está tentando ver se recebe. Aquilo lá, quem tinha ações não perdeu tudo, porque as ações ainda são negociadas. Uma é renda variável, outra é renda fixa. Então tem que tirar um pouco desse mito de que um é mais arriscado que o outro. Claro, como um bom economista, a gente fala sempre depende. Depende do quê? Do seu conhecimento, do seu momento de vida, do que você quer. Então, acho que esse é o ponto principal quando a gente fala. Então, a missão, acho que a mensagem que a gente tem que passar aqui é: eduque-se. Cada produto que você for investir, entenda o que você está investindo. Não siga porque eu brinco, porque alguém comentou com você, porque seu amigo falou, investe porque é bom, porque rende muito. Entenda, até para você ter mais segurança e em momentos de oscilações estar confortável com a decisão de investimento. É isso. E Diego, e os melhores investimentos para o ano de 2025? O que que a gente pode falar para o pessoal de casa que quer começar a investir? Boa. Como hoje isso é muito subjetivo quando a gente fala de melhores investimentos, né? Hoje, quando a gente olha os principais bancos, todo começo de ano, os principais bancos eles soltam seus relatórios. A gente trabalha aqui na Melhor Investimentos, a gente segue aqui alguma linha de bancos e a gente soltou o que a gente entende quais são os nossos melhores investimentos para 2025. Esse atual cenário começou o ano com novo presidente dos Estados Unidos, uma guerra aí na Europa que ninguém sabe se vai vir ou não vai vir, conflitos, o Brasil com desconfiança na questão política e fiscal, tem uma certeza que todo mundo diz é que a taxa de juros vai subir. Então eu acredito que no ano de 2025 aqui a gente recomenda para os clientes fique atento na renda fixa porque ainda tem muita oportunidade. Nossa taxa de juros hoje, que é a taxa Selic, está em 12,25, tendência que ela chegue até o final do ano próximo, dizem até 15%. Então significa que numa aplicação de renda fixa você vai ter um bom rendimento com risco baixo comparado. E por outro lado, toda vez que a taxa de juros está muito alto, outros tipos de investimentos, como renda variável, que é investir em empresas ou emprestar para empresas, não tem como vocês não entenderem. Se para captar está mais caro, o mundo das empresas vai estar mais difícil. Então esse mercado tem muito mais chance de ter volatilidade. Então acredito que para 2025, para quem gosta de renda fixa, vai ser um ano maravilhoso, porque as taxas vão subir. A gente tem um portfólio bastante. A gente até indica hoje na modalidade de renda fixa, Rafael, a pós-fixada. O que é aquela pós? Aquela que o seu rendimento rende mais a partir do momento que a taxa de juros sobe. Se a Uhum. taxa de juros vai cair, rende menos. Como a nossa visão é que essa taxa de juros suba ao longo desse ano, que é a sua aplicação, então a gente está muito recomendando pós-fixado para esse ano. E para quem quer renda variável, cautela, que acho que vai ter muita volatilidade. Por outro lado, o Brasil está com empresas na bolsa muito descontada. Então, aquelas empresas que a gente conhece que são grandes geradoras de caixa, ou seja, empresas que, independente do cenário, sempre gera bons lucros, essas são boas apostas para quem gosta de um pouquinho mais de pimenta na sua carteira.
Diego, muito obrigado por todas essas explicações e orientações sobre como começar a investir, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço ao convite mais uma vez a você, Rafael. Obrigado. Obrigado, Diego. E pessoal, ó, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na Ponta do Lápis.